Shabbat Shalom, pessoal, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo você que está nos assistindo também. Prazer tê-los aqui novamente na nossa companhia. E hoje nós temos aí novamente duas porções, né? Bear e Berucotai, ou seja, no monte e minhas leis, né? Levítico 25:1, que é o Bear, até 26:2, e 26:3 a 27:34, que é o Berucotai. E Lucas, hoje tem 4 capítulos, 7, 8, 9, 10, hoje dá para deitar, rolar, pintar e bordar aí, nos estudos de vocês aí, para que vocês possam, que eu sei que vocês estão gostando dessa brincadeira, né, digamos assim, uma nova forma, né, de apresentar o Evangelho para vocês. E assim também, hoje nós já encerramos o terceiro livro da Torá, o terceiro livro de Moisés, os 3 primeiros livros da Bíblia, né? E assim nós já temos 3 livros aí, em pouco tempo nós já avançamos em 3 livros, fora que já foi Marcos, Mateus, né? E já estamos já na metade de Lucas, praticamente. Ou seja, logo, logo mais um livro do Novo Evangelho também, logo, logo vai ser esgotado também de conhecimento para vocês, para que vocês tenham todo um aparato, tudo aquilo que vocês necessitam, não para começar a querer discutir, falar alguma coisa nesse sentido, mas que vocês fiquem mais conscientes do quão é importante o Evangelho de Cristo na vida de todas as pessoas. E hoje nós vamos falar muito sobre lei e graça. Hoje praticamente nós temos aqui muita informação, claro. 4 capítulos de Lucas também, Lucas, do jeito que ele é detalhista, então vai nos ajudar bastante a entender muitas coisas daqui. Embora daqui tenha algumas pinceladas só que eu vou tirar, mas daqui realmente será um prato cheio para todos nós entendermos de uma vez por todas essa discussão que fica entre lei e graça. Eu fico na lei ou fico na graça? Mas se eu ficar na lei, eu perco a graça. E fica esse tipo de situação, de discussão. Hoje, tenho certeza que Deus vai me usar para ajudar você a entender de uma vez por todas o que é esse conceito de lei e o que é esse conceito da graça. E assim, tenho certeza que você vai escolher o caminho da graça e não da lei. Tenho certeza disso. Mas você vai gostar da lei. Você vai entender o porquê. Vamos à nossa viagem de hoje? Vamos lá. Então, o nosso caminho hoje começa justamente no capítulo 26, versículo 3. Se vocês seguirem as minhas leis. Ok? Muita gente começa, nas pregações por aí, a exaltar isso como uma forma de que você tem que se aproximar de Deus. Concorda? As pessoas, muitas vezes nos cultos por aí, nós temos aí pessoas, né, que usam justamente o Velho Evangelho, né, o Velho Testamento, para justamente influenciar as pessoas de andar na lei. Porque justamente pensa essa situação, mas não explica o porquê. Simplesmente joga essa mensagem numa pessoa que está derrubada, digamos assim, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja profissionalmente. Então eles aproveitam e dão essa pincelada para quem está afastado de Deus, para que você olhe essa mensagem. Se você seguir as minhas leis, no sentido de tipo assim, você está afastado de Deus. E aí a coisa toda toma um outro caminho. Perdoe, teve um pequeno problema técnico que nós tivemos que resolver e deu essa cortada no vídeo.
Mas vamos lá, continuando no raciocínio. Então, muita gente começa, às vezes, frequentar uma certa denominação, se baseando, claro, por desconhecimento, por estar afastado de Deus, por não ter esse envolvimento, porque também, como o próprio Senhor mesmo diz, a colheita é grande e poucos são aquelas pessoas dispostas a tocar realmente a mão no arado e fazer a bola. É muito bonito ver aí um corpo de Cristo às vezes crescente, mas nós vemos aí que muito da obra se perde pelo caminho. A obra de Deus começou a se tornar muito mais alimento para a velha natureza do que realmente uma realização para o reino de Deus. Então você começa a ter situações que vocês já vão começar a entender esse caminho que a gente está começando a desvendar para vocês. Ok? Uma das coisas que nós temos que entender, quando nós usamos essas expressões em hebraico, que são os nomes das porções, ok? E por que a gente insiste em dar essa continuidade, ter esse vínculo? Então, foi da forma como nós aprendemos a conhecer Cristo. Conhecer de uma forma plena, de relacionamento, como se fosse um relacionamento pessoal, de verdade. Porque muitos dos ensinamentos que Ele nos dá, tudo aqui, fica contido na lei de Moisés, conhecida a lei de Moisés, e Ele nos revela de uma forma de como é não cumprir a lei, mas andar na graça. Lembra quando Ele fala, o que está escrito na lei de Moisés? Aí os catedráticos já chegam todos cheios de pose lá e colocando o Evangelho. Vocês já perceberam que hoje em dia está igualzinho? Os doutores, os catedráticos, os teólogos de hoje em dia já chegam, não, mas está escrito ali que... Mas não entenderam a graça. E é aqui que a gente vai começar a entender o que é conceito de graça, para que vocês andem na graça. Ok? Quando ele fala aqui, vou dar uma dica para vocês. Logo de cara, quando ele fala aqui, no Levítico 25:1, ele está falando assim, que Moisés estava onde? No Monte Sinai. Todo mundo fala Monte Sinai. O que já vem na memória? Montanha de Deus. É isso? Montanha de Deus. Inclusive ela é queimada de verdade. Não é brincadeira. Tá? Não é lá no Egito onde todo mundo vai indo lá, não. Nada. Falou bobagem. É que nem Paulo fala. O Monte Sinai fica na Arábia. E a área lá é toda cercada pelo governo militar. Então você não tem acesso. Mas conseguimos aí ver algumas inscrições, algumas fotos, algumas coisas, né? E é lá no Sinai. Lá é o Sinai, a montanha de Paulo, o apóstolo Paulo nos dá a grande direção. Então quando a gente começa a ver Elias, começa a ver Paulo, começa a ver tudo aquilo que se presta ao Monte Sinai, a gente vê aquela maravilha de Deus pegando fogo naquela montanha e o povo todo em volta escutando e vendo o som, né, da voz de Deus, os chofares cantando e tudo mais. Então você já imagina a maravilha que era. Só que o mais engraçado que a montanha do Sinai não é uma montanha alta, é uma montanha baixa. Isso que é o mais engraçado. Quando eu aprendi que Sinai significa montanha do ódio, você é obrigado a escalar o seu próprio ódio para atingir o cume dele, senão que você é um vitorioso. O que foi que aconteceu com Moisés? Ok?
Então, como ela é a montanha mais baixa, digamos assim, quando você fala, Moisés, lá no Monte Sinai, está se colocando o quê? No lugar alto? A princípio, sim. Mas ele quer se colocar no sentido de, no contexto geral, ela não era a montanha mais alta, mas de humildade. Então, quando ele subiu a montanha, não era a maior montanha. E Deus não se manifestou na maior montanha, e sim numa montanha abaixo. Vai ficar mais perto do povo. Ok? Para que eles tivessem humildade. Tá? Aí quando você passa para cá, Berrucotai, minhas leis, aquele que seguir as minhas leis, né? Ele abre toda aquela série de promessas. Quando você faz a conjugação, então eu tenho que entender que as leis dele, do Senhor, não são imposição de um Deus autoritário, de um Deus que chega lá e é ditador. Nada disso. Pelo contrário. É um Deus que se revela na humildade. É um Deus que ensina para que nós subamos, tenhamos as condições de subir espiritualmente. Tem o caminho. O caminho são as leis que ele nos coloca. Se você analisar as leis, não tem nenhuma que seja ruim. Todas são boas. Se você faz o mal ao próximo, você tem que indenizá-lo. Por que Deus criou essas leis? Porque não havia amor ao próximo. E é essa a questão de toda a lei. É o resumo da lei. Amar o seu semelhante. Por que ele vai colocando então as regras? Se você prejudicar o próximo, você tem que indenizar. Por que ele colocou tudo isso? Se o teu animal for lá invadir, prejudicar a fazenda do outro, ou prejudicar a vida do outro, você tem que indenizar. Sim, para que você tenha cuidados, responsabilidades, para que a vida do outro siga em paz. E que você tenha um relacionamento saudável com o teu próximo. Essa é a grande jogada da lei. Como o próprio apóstolo mesmo fala, Paulo. Vocês não entenderam a lei. Colocaram-se debaixo de um jugo pesado. Se esconderam atrás da lei, como muita gente hoje faz. Está escrito na Bíblia. O que é isso? É andar na graça? Não. Você está andando na lei. Ah, mas eu peguei o novo evangelho. E daí? E daí? Se você me diz que está escrito lá, que a lei é boa e sagrada e eficaz, que diz lá, que o apóstolo Paulo mesmo fala, santa e boa, a lei é santa e boa, como o apóstolo Paulo mesmo diz no livro de Romanos, se você falar para mim, está escrito lá, ei, você está debaixo da lei, você não está na graça. Porque você também não entendeu. Então o que nós temos hoje são frutos de inverdade sendo pregadas de forma avassaladora e ensinamento errôneo para os filhos de Deus. Imagina o seguinte, se eu pego esse cálice aqui, está consagrado a Deus, o cálice da Santa Ceia, está cheio aqui do seu suco.
ok? Representando o sangue dele, ok? Vamos supor que eu chegue aqui e entorne ele inteiro. Mas você não tinha que compartilhar o cálice com o Senhor, com os teus irmãos? Se eu tomar ele inteiro, alguém vai compartilhar da ceia comigo? O que a palavra de Deus disse? Ele consagrou o cálice e deu aos seus discípulos tomarem. Bebei, esse é o meu sangue. E é sangue de bebida verdadeira. Assim como o pão é comida verdadeira. Não é isso que ele fala, que eles ensinam? Agora você chega lá e fala, não, está escrito isso daí. Você está na lei. Você está usando a Bíblia como lei. E não na graça. Fazendo porque realmente você aprendeu e creu. Uma vez que você aprendeu da Bíblia, como eu sempre faço a campanha, né? Aprenda da Bíblia, não leia a Bíblia. Aprenda da Bíblia. A partir do momento que você realmente aprendeu, você entra na graça. Você caminha na graça. Mas existe lei na graça? Só te falo uma coisa. Faz as perguntas. Cristo, nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Messias, ele andava na graça ou andava na lei? Na graça. Na graça. Então por quê? Ele diz, lá no livro de João, aqueles que me amam seguem as minhas leis. Então, há lei na graça? Sim. Sim. E que leis são essas? Que estão na proteção da graça e não na requisição da lei. Que leis são essas? Uma nós já sabemos. O resumo de toda a lei, amar a teu semelhante. Mas eu vou te convidar, vamos fazer uma leitura juntos. Aqui, Gálatas, capítulo 5. Vamos lá. Amém? Podemos ir lá no versículo 13. Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à sua velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Porque a Torá, a lei, toda é resumida em uma frase. Ame ao próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se morderem e arrancarem pedaços um dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. O que a lei diz se nós prejudicamos um próximo? Temos que indenizá-lo. A lei de Deus é essa. Mas é por causa da lei que você vai indenizar? Ou porque você entendeu que você vai fazer por amor ao próximo? Você não precisa da lei para indenizar o teu próximo. É a mesma coisa que nós vimos hoje, os divórcios.
Ali está dizendo o que lá? Dê o dote. Não é isso? Ali não diz para dar o dote? Para a antiga esposa? Porque você quis o divórcio? E o divórcio vem da dureza do coração? Não é isso? Como o próprio Senhor revelou? Então por que você vai no tribunal negociar o que deve ser parte de um, parte do outro, que é pensão para isso, pensão para aquilo? Por que você vai lá? Por que você não segue a palavra de Deus por amor? Simplesmente por amor. Ah, mas o mundo agora é moderno, a mulher trabalha, aquele negócio todo. Mas, por que ela teve que trabalhar? Para te ajudar a se transformar no homem que você é. Porque sozinho, você não conseguiria. Concorda? Mulher também não pode sair por aí ridicularizando os homens. Como muitas fazem. Assiste uma propaganda idiota na televisão e espelho ali que o marido tem que ser daquela forma. O que a palavra de Deus diz? Amem o seu marido. Não vi ninguém com manual de instrução, filho. Tanto o homem como a mulher vão errar. E vão aprender a suportar uns aos outros. Essa é a palavra de Deus. Ou isso é lei para você? Pesa como uma lei. Você suporta porque está escrito que é lei. Ah, o apóstolo Paulo colocou lá que tem que suportar uns aos outros. Porque então se tornou lei isso para você. E não graça. Está dando para entender esse conceito? O que é realmente andar na graça? Vocês querem uma pancada maior? Mesmo capítulo 5 do livro de Gálatas. Ok? Vamos lá. 22. 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na lei contra essas coisas. Está dando para entender? Se você não está nisso, você não anda no Espírito. Você quer acabar com a sua velha natureza, te influenciando? Ande em Espírito. Que aquilo que você tinha desejo, se anula. Cada velha natureza. E o que hoje, mais se prega? A velha natureza. A velha natureza. Vamos pegar um pequeno exemplo. Não sei a tua idade, que você está me assistindo. Se você é novo, se você é velho, enfim. Mas pelo que a gente tem de informação, é só aí de uma estatura, uma idade, faixa etária interessante aí, legal. Quando você era pequeno, você sonhava com um monte de coisa. Quando você tornou adolescente, seus sonhos se tornaram mais ousados. E começou a realizar algumas coisas. Quando você começou a ficar jovem, você partiu por tudo ou nada. Não tinha problema com o horário, não tinha problema com se era de dia, se era de noite. Não cansava, lembra? Uma energia, uma pilha maluca. E você foi conquistando suas coisas. E você também ainda não andava com Deus. Você foi conhecendo Ele pelo caminho.
conhecendo ele pelo caminho. Alguns tiveram um relacionamento. Tem até hoje um relacionamento com Deus. Outros frequentam a igreja, digamos assim. E foram bem-sucedidos em alguns sonhos? Foram. Mas o que eles alimentaram? A velha natureza. Uma das coisas que nós vivemos hoje, onde você pega o culto à velha natureza, são esses cultos de riqueza. Se nós analisarmos aqui, deixa eu só ver qual é o capítulo, então, para não falar bobagem para vocês. Capítulo 10, versículos de 1 a 24. Missão dos 70. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 24. O que o Senhor falou? Não leva camisa extra, não leva cajado a mais, não leva cajado, não leva bolsa. Tipo assim, não leva nada. Vai com a cara e coragem, com a roupa do corpo. Vai lá. Ora, liberta, cura, faz tudo o que tem que fazer. Se entrar na cidade e receberem, abençoa a cidade. Se não, rejeita a cidade e ponto final, acabou. Eles voltaram de que forma? Maravilhados. Foram fazer algum culto de riqueza? Saíram com intenções de voltarem ricos? Por quê? Sair com a intenção de voltar rico e com as respostas para a riqueza é você se colocar debaixo de uma lei. Então, onde vem essa lei? Da velha natureza. Lembra quando você era moleque? Moleca, né? Olha, estuda para crescer e ficar rico. Ter uma boa profissão e ficar rico. A pessoa das antigas sabe muito bem o que eu estou falando. Era assim. Estuda para quando você ficar grande, você ter uma boa profissão e ficar rico. O que é isso? Pela natureza. Ah, mas sonho de vida. Não, sonho de vida é para você nesse corpo habitar nesse mundo. Ponto final. Mas não significa que é aquilo que em espírito você seja obrigado a seguir. Se eu fosse seguir essa trajetória, digamos assim, eu fiz parte dela na minha vida, chegando a ser diretor de multinacionais e tudo mais, entendeu? E Deus falou, não, agora você vem para cá. 10 anos de estrada. Ainda, 12 anos para a estrada. Mais, né, apóstolo? Está indo até, acho que para 15 anos já, deve estar perto disso. Mas está aí a estrada. Está aí a estrada. Me tirou de um gabinete, com todas as mordomias, e me colocou. Você vai servir na minha obra. É assim que eu faço. A minha velha natureza, eles falam, nossa, aquele conforto, aquele status, não sei o que, aquele, pô, vou almoçar naquele restaurante e tal, vou, final de semana, uma hora dessa, eu estava com o carro na estrada, já viajando. Sexta-feira, estava lá com o pessoal, lá celebrando, sextou, né? Que negócio. Aqui. Glória a Deus está aqui, apóstolo. Deus colocou Amém. aqui. Glória a Deus. O caminho espiritual é isso que ele escolhe. Ah, mas eu não quero ser dessa forma. Por isso é velha natureza, filho. E se Deus quer te usar? E se Deus quer te usar? A ele que use do jeito que eu sou. Olha a velha natureza cantando aí. Olha a velha natureza cantando forte aí. Olha a velha natureza. Tem gente
que vai estudar para ter diploma. Ser doutor, ser teólogo, aquela coisa toda lá na parede. Para seguir o quê? Lei. Não a graça. Não a graça. É difícil andar na graça? Muito. Porque você vai estar sempre alegre. Você vai estar sempre bonzinho. Vamos lá, vamos seguir aqui, vai. Que é andar em espírito. Se você anda em espírito, você gera fruto o tempo inteiro. Está aqui. Amor, você ama ou odeia? Os dois. Então você não anda no espírito. Está dando para entender? Está dando para entender? Ah, eu odeio o presidente porque ele fez. Falou, eu não. Eu não. Eu sei que ele é um cara ruim. De índole péssimo. Mas se eu aumentar o ódio que existe sobre a vida dele, eu prejudico a nação. Os meus irmãos. Mais ainda. Porque ele vai se tornar uma montanha de ódio. Ele já é. Ele já é uma montanha de ódio. O nome dele é referência para coisas pejorativas. Ele já carrega sobre si um fardo espiritual péssimo. Mas por causa disso, esse fardo espiritual ruim, ele vem prejudicando a população. Vocês estão entendendo o vínculo espiritual que nós temos aí? Por isso que ele quer destruir os altares. Por isso que ele é contra Deus, mas fala de Deus o tempo inteiro. Ele sabe da espada que está na cabeça dele. Que é a espada de Deus, não é a espada de homem, não. Qualquer leigo babaca aí, que se diz aí visionário, profeta, aquele negócio todo aí, é só olhar. Bate o olho. A espada de Deus está na cabeça dele. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Para qualquer leigo até ver isso daí. Está doendo, tá? Está doendo. Aguarde. Então não odeie mais, não. Você não precisa morrer de amores, né? Mas ame. Do tipo, que ele não faça bobagem para o povo, para a nação. E a única forma disso é aplainando o ódio. Você sabe o que é excesso de ódio? Se transforma? Amor. E excesso de amor? Se torna ódio. Cuidado. Porque daqui a pouco vocês não comecem a amar. Cuidado. Ok? Alegria. Você fica o tempo todo em alegria. Você fica o tempo todo em paz. Como é que anda a sua paciência? Aqui. Sua afabilidade, sua bondade. A sua bondade só pratica quando você quer, né? Ah, hoje eu tô de bom humor, tô com graninha no bolso, legal. Ah, vou dar 50 lá para aquele cara lá no farol, vai, digamos assim. Não, hoje não recebi. Ah, pô, esse cara me encheu o saco todo dia aqui. Vai procurar trabalho. Não é assim. Vamos lá. Fidelidade. O quão fiel você é com Deus? Humildade. Quanto de autocontrole você tem? São essas questões dos frutos que você tem que perguntar todos os dias para você. Todos os dias. Não adianta querer, eu vou fazer e acontecer e tudo mais. Não.
vai chegar também aquele negócio, mas eu estendi a mão e não me reconheceu o que eu fiz. Você amou? Fez por amor? Fez o teu trabalho, você fez em espírito. Se o outro não sabe reconhecer o esforço que você fez para que ela se desse bem, aquela pessoa lá realmente corresse atrás de algum sonho, corresse atrás de alguma oportunidade, corresse atrás de alguma coisa, o peso da espada está sobre a vida dela, não sobre a sua. Porque você fez por amor. Sabe o que vai restar na outra pessoa? Ódio. Ela vai enxergar para você e vai ver só ódio. Porque sabe por quê? Porque você se tornou um espelho dela. Ela enxerga a própria imagem dela. Está dando para entender? Quando você anda na graça, você obriga quem não está na graça a andar na lei. Olha que diferença. Você está na graça? Você está agindo no fruto do Espírito? Está ativado todos eles na sua vida? Você ativou todos eles? Beleza. Quem não está na graça vai andar sobre. Não, mas ele fala que crê em Cristo, mas não segue Cristo. Não segue Cristo. Como é que Cristo falava para os doutores da lei? Olha, tem que jogar ela, a lei diz isso. Ei! Para pensar. E se fosse com você? Você não entendeu a graça? Ou você quer julgar? Você quer ser juiz? Não quero ser juiz. Então ande na graça. Esqueça a condenação. Simplesmente perdoe. Simplesmente isso. Mas não me ajuda. A sua ajuda tem que vir de Deus. Quando você se torna um com Ele, é teu único socorro. Está escrito no livro dos Salmos. Da onde virá o meu socorro? Só pode vir do Senhor. Está escrito lá. Ele te deu essa palavra com amor. Não como lei. Tipo, você está perdido, filho? Olha para cima. Da onde virá o teu socorro? Através da graça. Através da graça de Deus. Mas não seja que nem a velha natureza querendo tudo para ontem. Você vai resolver tudo na base da força do seu braço. Você vai sair como um herói, como isso, como aquilo. Ei, cidadão. Como ele mesmo diz aqui. Tome a sua cruz. Suporte a sua própria cruz. Logo de começo aqui, capítulo 7 de Lucas, logo no começo, nós já temos um exemplo disso. O centurião romano andando na graça. Sou um homem como você, sujeito à autoridade. Quem é a autoridade na sua vida? É Deus? Ou é o patrão? É aquele que te dá o contra-cheque? Ou é Deus que provê tudo o que você precisa? E te capacita. Você está nele porque ele tem leis ou porque ele te dá graça? A vida inteira, desde Adão até Apocalipse, todos os verdadeiros homens
de fé. Inclusive, lá no livro de Hebreus, tem a galeria dos heróis da fé. Todos eles estavam em quê? Debaixo da lei? Não. Na graça. Na graça. Ei, mas eles não foram batizados por Cristo, mas foram batizados pela graça de Deus. E Deus encontrou graça. Noé, por exemplo. Não tem as leis noéticas? Não tem as leis adâmicas? As leis de Moisés? As leis de Davi? Não tem os ensinamentos que eles passaram para nós? Estavam debaixo da lei ou debaixo da graça? Quando resolveram nos ajudar. Salomão pediu o quê? Mas ele pediu fortuna? Sabedoria. E hoje por que tem culto pedindo fortuna? Está dando para entender? Andar na graça e andar na lei. Como está escrito aqui? Se andares nos meus caminhos, nos meus mandamentos, nas minhas leis, você vai ter isso. Todo mundo quer essa promessa. Mas só que para andar na lei, você tem que ter amor ao teu semelhante, para que você encontre graça. E a lei simplesmente passa a existir como um mero orientador, e não como peso para discernir se você pecou ou não. Porque se você está na graça, a lei é um mero coadjuvante. Como se fosse uma pequena bússola. Só isso. Você não fica sujeito a ela. Mas você vai olhar para ela para te dar aquela direção. Opa! Você pode perder a graça? Pode. E cair na lei? Sim, Senhor. Por isso que está cheio de igreja falando assim. Está escrito, olha, siga os caminhos da lei do Senhor. E Ele faz a promessa de bênçãos. Não é o que está escrito. Ele está querendo que você siga a lei. Se julgue na lei daquela denominação, daquela igreja. Ah, o bispo não quer que você ande aqui, por exemplo, de cabelo comprido. Aqui não pode usar calça. Mulher não pode usar calça. Enfim, vocês conhecem os dogmas. Ah, não pode usar brinco, não pode fazer... Lembra? E o que é isso? Lei. Tem graça? Não. Nenhuma. Nenhuma. Tudo aquilo que é imposto é lei. Tudo que ele foi feito na base do amor é graça. Deu para entender? Então, voltando para o centurião, ele mesmo falou: não sou digno que você entre, basta você dizer. Eu creio, tenho fé. Você. Se eu soltar a palavra agora aqui, de Deus, para a sua vida, você tem fé para crer? Tem fé? Eu não lanço para me promover. Ah, mas é para honrar o nome de Deus. Não. Não é só isso. Ele te ama. Ele nos ensina a amar. Então, toda palavra que é lançada daqui desse altar para a vida de vocês é feita com puro amor. E hoje eu determino que a sua vida está livre. Você está livre de todas as amarrações, de todo efeito de bruxaria, de tudo aquilo que foi feito de amarração na sua vida. Hoje você está liberto em nome do Senhor Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Você está liberto, livre. Siga teu caminho com Ele. Ame-o
Da mesma forma como Ele te ama. Não foi assim que Ele nos ensinou? Ame como eu vos amei. Ame a teu semelhante como eu amei a vocês. Esse é o resumo de tudo. Essa é a graça. Deu para entender? Há uma mensagem do senhor Lawrence Pearsall Jacques. Ninguém saberá o que você quer dizer quando fala de Deus é amor. Você vai dizer que Deus é amor, ok? Está escrito lá no livro de João. Se você não agir segundo o que você fala. Não adianta dizer que Deus é amor se você não é amor. Deu para entender? Aí lá vem aqueles crentes chatos batendo na minha porta de novo. Não vou nem atender, não vou nem atender. Onde está seu amor? Onde está seu amor? Outro dia vieram aqui, bateram na porta da casa apostólica. Uma bênção. Eu estava com a Bíblia na mão. Fui ver o que era. Eram eles lá. Se surpreenderam quando viram a Bíblia na minha mão. Você está com a Bíblia na mão? Por que não? Claro que sim. Se surpreenderam. Por que é uma surpresa se você está fazendo uma visita por amor? Por que é surpresa de ver com a Bíblia na mão uma pessoa? Tinha que estar entrando de alegria. Fruto do Espírito. Para derramar o quê? Graça. Compartilhar de graça. O que aconteceria? Como a volta do filho pródigo. Ali o anel, roupas novas e vamos celebrar a palavra de Deus. A surpresa foi tão grande que não perguntaram o que eu estava lendo. Qual parte eu estava da Bíblia? Simplesmente vieram assim, olha a palavra de Mateus, né? Mateus 16. O Senhor é Filho de Deus. Perguntei, vocês querem saber o que eu estava lendo? Não! Se você já leu com a gente, eu perguntei, então vamos ler junto. Você sabe o que significa? Não, vamos ler junto. Eu sei o que era, mas vamos ler junto. Dê as oportunidades, dê as ferramentas. Por amor. Mas qual foi a resposta? A lei. A lei. O que está escrito. A lei. São essas diferenças que nós precisamos mostrar quem é Cristo. Cristo nos ama. Ama você que está nos assistindo, vocês que estão aqui, nos ama. Você, como representante dele, faz a Santa Ceia. Internaliza Cristo dentro de você. É batizado. Não vê Cristo em você? Você não ama como Cristo o teu semelhante? Então, essas questões que nós temos que começar a nos perguntar constantemente. Ah, mas eu não vou poder ter minha vida, aquele negócio todo, torcer lá para o time de futebol, ou tomar minha cervejinha. Você pode. Ah, mas está escrito na Bíblia que... Ei, lei. Lei. Quer andar na graça? Cara, eu não sei o que fazer, estou desesperado, estou angustiado, estou amargurado. O que o livro de Provérbios nos ensina? De vinho ou de bebida forte para os amargurados.
momento que todo mundo pode passar a qualquer momento. Desde que está lá, acompanhado, para que ele não faça bobagem. Mas que isso não se torne um vício. Porque logo mais ele fala que a embriaguez não é de Deus. Aliás, hoje em dia, né? Qualquer tipo de coisa que te entorpece a mente, seja por bebida, seja por droga, seja por fumo, seja de qualquer forma que for, que te dá prazer à velha natureza, você não está em espírito. Você não está em espírito. Como é que a gente faz? Ele fala, prova sobre isso. Simples. Se vocês me permitem, memorizando o início da minha jornada, meu primeiro trabalho oficial pela carreira de Deus, que o Senhor nos deu, foi no Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, ali entre posto 5 e posto 4, lá de Copacabana. Eu ficava de noite, de madrugadas, ajudando drogados a se recuperarem. Levava lanche para eles, eu preparava esses lanches, passava no supermercado, comprava aqueles sacos de pão de forma, comprava os frios, tudo certinho, bonitinho, chegava em casa no apartamento lá que eu aluguei, cortava, deixava tudo bonitinho lá, comprava umas latinhas de refrigerante e saía lá, usando o nome de Cristo. Houve situações ali controversas, difíceis, houve. Inclusive, um deles, eu ainda falei para um pessoal da igreja que já me conhecia, leva ele, trata dele, depois que ele acabou de ser liberto, ali mesmo, no meio da rua, num sábado, à noite, naquela calçada lotada, foi liberto um endemoniado lá que estava afrontando todo mundo. Ninguém sabia o que fazer. Ele se dirigiu a mim e falou, é com você mesmo o negócio. Eu falei assim, então é comigo mesmo. Não é mais comigo, agora é com Deus. Ele se prostrou no chão. E ele não morava nem no Rio de Janeiro. Ele morava lá em Bonito, no Mato Grosso. Só que ele estava todo sujo, eu estava sem condições. O pessoal da igreja se reuniu ali e falei, leva lá na igreja. Eu falei, não, lá tem roupa, tem tudo. Eu falei, por favor, me ajudem nessa missão. E levaram. Outros drogados que abandonaram o vício e se tornaram empresários. Um foi vender cachorro-quente, outro foi ter pipoca, outro foi fazer isso, foi fazer aquilo. Saíram daquela vida miserável. Você acha que droga é vida de luxo? Vida de miserável. Você é dependente de uma fumaceira. Significa que o cara não tem cabeça. Não tem um pingo de inteligência. Começa por aí. Como agora falam, né? Querem usarem a droga para tratar doente. Aí eu concordo. É assumido que a pessoa tem um problema. Mas por prazer... que nem se embriagar na Bíblia. Só serve a um propósito só. Só isso. Mais nada. Só isso. Já tem a carreira traçada. Não precisa nem da Bíblia. Espero que você encontre a libertação, que as minhas palavras tenham chegado no seu ouvido. Se você aceitar Cristo na sua vida hoje, você já está liberto. Você está liberto. E livre para seguir o seu caminho, pelas suas cabeças que Deus vai te dar capacitação. Seja um pouco, faça um voto de inteligência na sua vida. Confie em Cristo. Confie no Senhor Jesus.
Faça um voto de inteligência na sua vida. Ok? Deu para entender o conceito que nós temos hoje? A diferença do que é o que está escrito do conceito eu te amo. É o que eles falam. Vai falar de samaritanos aqui. Rejeitaram ele. Rejeitaram ele. Aí lá vai João. Quer que a gente desça uma chuva de fogo? Você é maluco? Você é doido? O amor às pessoas. Tem gente por aí, porque não ficou contente com o resultado disso, daquilo. Cara, tá aí, fechou o tempo, quer vingança, quer ódio. Olha o país como está ficando ruim. Lembra quando a pessoa ficava orando? Propósitos, uma série de outras coisas. Ah, mas não deu em nada. Eu não escutei. Se Deus aí que não existe, se Deus que não ouve um povo clamando. Ô, cara, pare. Você que não ouviu Deus. Você que não ouviu Deus. Deus tem um propósito. É que vocês não estão ouvindo. No dia que vocês quiserem ouvir, vamos tomar um café. Vamos tomar um café que eu conto. Bom? Certo? Quero agradecer também, pessoal. Temos uma nova página dentro do nosso site, que se chama Reformas. Nós temos aqui, obviamente, reformando, nós temos uma lista de material, a previsão de quanto nós temos aí, de quanto nós vamos gastar nessa obra aqui. Para nós, é muito. Mas para alguns aí, como se fala, é dinheiro de troco. Né? Para quem tem aí condições, de troco. Não sei, isso aqui para nós é difícil. Estamos pedindo aí que vocês nos ajudem, né? Com material, com comprar material, né? Tá aí minha conta, tá no meu nome mesmo, né? Para evitar complicações. Pessoal jurídica, é igreja, não sei o quê, papá. Tá no meu nome, eu assumi a responsabilidade, tá? Outra coisa também, usar o conta bancária no nome da igreja. Eu estava perdendo, para pagar as taxações que o banco cobra, aquele negócio todo, eu estava perdendo 3 cestas básicas por mês. Por aquilo que eles me cobram. Eu estava perdendo 3 cestas básicas só para dar para banco. Então, decidimos encerrar a conta da igreja, tá, para justamente o quê? A gente ter dinheiro para ajudar na obra, comprar alimento para a cesta básica e tudo mais. Continuamos o trabalho de cesta básica. Está aí sendo feito, está pelo pulmão e pô, na boa. Assim, e ao mesmo tempo nós estamos tocando essa obra aqui. A gente vai estar postando para vocês logo como está o andamento daqui, algumas imagens que nós já temos daqui e tudo mais. E gostaria de pedir para vocês, não façam a doação porque eu estou pedindo, ou porque está no site. Não faz isso. Não faça dessa forma. Olhe, se sensibilize. E realmente é uma obra para Deus. É uma casa simples, mas que servirá de bênção para você e para a sua família, para muita gente. Aqui nós vamos ter essa linha de biblioteca, de treinamento, capacitação. Nós vamos ter essa linha aqui de podcast. Nós vamos ter a cozinha, onde vai ser feita todas as cestas básicas. Se você quiser também depois vir ajudar a fazer, tudo a gente vai ter de fardos, disso, daquilo. A gente vai continuar o nosso trabalho social. Temos ali fora, onde seria uma garagem, digamos assim, querendo fazer ali um refeitório, para que justamente o quê? Que o pessoal que está necessitado tenha café da manhã, tenha pelo menos um almoço e alguma janta. A gente quer fazer esse trabalho, que é um trabalho que eu já fazia, trouxe para casa. Deus me colocou isso no coração, é um trabalho realmente social que a gente precisa fazer.
Então, há muitos anos que eu venho fazendo isso. Só que, como pessoa física, eu estava limitado. Por isso que Deus fez a igreja Cajado de Deus. E hoje, no novo lugar, uma sede nossa, nova, te dando a oportunidade de você participar. Nós estamos aqui perto do aeroporto de Congonhas, ok? Bem próximo, né? Acho que estão uns 4 km, 3 km, né? Do aeroporto. Menos, né? Acho que é menos de, não chega a 3 km talvez. Do aeroporto de Congonhas, né? Indo aqui no sentido da Zona Sul, próximo à Avenida Interlagos. Então, pessoal, essa tá aí, vocês vão ver que é super simples, precisa realmente dessas reformas. E gostaria de convidá-los a realmente nos ajudar a oferecer um espaço para que você venha aqui frequentar com a sua família, fazer a obra de Deus também. Por que não? Não me importa a sua denominação, quiser vir frequentar, se o seu ministro autorizar e tudo bem, pode frequentar aqui sem problema nenhum. Quer ajudar na distribuição de cesta básica, quer ajudar na evangelização, quer ajudar, as portas estão abertas, porque aqui é a casa de Deus. Bem? Muito obrigado aí. Uma excelente Shabat para vocês, uma excelente semana abençoada. Que o Senhor derrame de bênçãos maravilhosas, que dê realmente paz a todos vocês, discernimento, sabedoria, inteligência, para que vocês tomem todas as decisões necessárias, que haja uma semana de paz. Em nome do Senhor Jesus e de Yeshua HaMashiach. Amém.